A seguir, Hora da Notícia. Nós tivemos um problema técnico, estamos de volta para trazer os seguintes assuntos para você. Os projetos aqui da região que vão estar na cédula de votação na consulta popular que acontece em junho. Os microempreendedores individuais têm até o fim deste mês para entregar a declaração anual do Simples Nacional. Para explicar como deve ser feita essa declaração, nós convidamos a coordenadora do Núcleo de Apoio Fiscal aqui da UPF, professora Mirna Muraro. E ainda, como apresentar o mundo para crianças ou adolescentes cegos. Uma oficina está sendo oferecida pelo Museu de Artes Visuais Ruth Schneider. Hoje é sexta, 18 de maio, é hora da notícia. Os projetos aqui da região para a votação na consulta popular que acontece em junho já foram definidos. As 6 propostas vão fazer parte da cédula do Coré de Produção. No auditório da Biblioteca Central da UPF, representantes dos 21 municípios que compõem o Coré de Produção. Eles estão aqui para decidir qual será o destino dos R$ 2.175.000 destinados pelo governo do estado para a consulta popular. A gente já tem uma proposta, porque a gente já vem de uma reunião com os presidentes de Comudes e com a coordenação regional da Consulta Popular de 2018 e 2019. A gente vai apresentar essa proposta. Essa proposta sendo aceita, a gente tem uma assembleia em torno de 1 hora. Se nós tivermos muito debate, bom, daí a gente vai tentar equacionar, porque nós estamos num princípio democrático e é o coletivo que vai decidir. O governo gaúcho pretende liberar R$ 80 milhões para a Consulta Popular 2018. A região do Coré de Produção em 2017 recebeu R$ 1.800.000. Este ano, mesmo com o cenário de crise, teve um acréscimo de 21%. Para decidir quais os projetos vão receber os recursos, a Assembleia Regional Ampliada vai definir 6 projetos para inserir na cédula. E 2 deles serão escolhidos, recebendo 50% da verba cada um. Então nós vamos decidir aqui quais serão os projetos que irão para a cédula, se serão 10 ou serão 6. E também vamos decidir os percentuais de recursos dos 2.175.000 para os 21 municípios do Coré de Produção, que valores vão ser distribuídos para os 21 municípios a partir da decisão daqui dos percentuais, se será 50% para um, 50% para outro. E a Assembleia definiu os projetos que vão estar na cédula de votação. São eles: manejo e conservação de solo, vídeo monitoramento e cercamento eletrônico, apoio à recuperação de estradas vicinais, ou seja, aquelas estradas secundárias que na maioria das vezes são estradas municipais, implementação de planos, programas e projetos ambientais, apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar, implementação de espaços pedagógicos que favorecem a aprendizagem. Como foi dito na reportagem, os 2 projetos mais votados vão receber cada um 50% do orçamento, o que corresponde a pouco mais de R$ 1 milhão. Será na segunda-feira a reunião entre Sindilojas e Sindicato dos Comerciários de Passo Fundo para tratar da convenção coletiva que vai, então, definir o número de feriados a serem fechados pelo comércio local no decorrer do ano. A proposta da Avan aos comerciários para instalar o empreendimento em Passo Fundo também está na pauta da reunião. Termina no dia 31 de maio o prazo para entregar a declaração anual do Simples Nacional para o MEI, também conhecida como Declaração Anual de Faturamento para quem é um microempreendedor individual. Bom, para explicar como funciona esta declaração, nós convidamos a professora Mirna Muraro, coordenadora do Núcleo de Apoio Fiscal aqui da UPF. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. À UPF TV. A gente sabe que vem crescendo e muito o número de passofundenses que aderiram ao MEI, a modalidade de microempreendedor individual. E a primeira pergunta que a gente quer lhe fazer é: essa declaração é obrigatória, assim como a declaração do imposto de renda? Ela é obrigatória, inclusive se o microempreendedor não apresentar até 31 de maio, ele tem uma multa mínima de R$ 50 pela falta de entrega.
Claro que se ele pagar essa multa dentro de 30 dias, ela fica R$ 25,00, mas sempre que já tem mais essa obrigação acessória da multa também, que vai ter que ser paga se não for entregue até 31 de maio. O que o microempreendedor individual precisa colocar nessa declaração? Somente a receita anual, né, a soma das receitas mensais que ele obteve com nota fiscal e sem nota fiscal, e se ele tem empregado, apenas isso, apenas essas informações. Houve um aumento agora no valor que um microempreendedor individual pode girar no decorrer de um ano. Qual é o valor máximo que ele pode faturar? Isso, em 2018 é R$ 81.000, dá em torno de 6.750 por mês. Melhorou um pouquinho, né, para as pessoas que têm comércio, principalmente, que geram um valor maior de receita, né? Podendo ter até um funcionário, um colaborador trabalhando consigo. Isso. Professora Mirna, em que momento o microempreendedor paga o imposto? O microempreendedor paga um imposto mensal, isso é importantíssimo. Mesmo que ele não tenha faturamento, ele tem que contribuir mensalmente. A parcela que não é paga em dia não conta para os prazos de carência, por exemplo, para fins de aposentadoria ou de auxílio-doença, maternidade. Então, é muito importante que às vezes tu pensa, eu tenho MEI, mas está atrasado 3 parcelas. Aquelas 3 parcelas não contam como prazo de carência. Então, diferente do imposto de renda, em que a cada 31 de abril, muitas pessoas precisam pagar ainda um imposto devido, no caso do MEI não tem nada a pagar. Você precisa pagar a guia, que é em torno de R$ 52,00 hoje por mês, todos os meses. Isso aí, não tem mais nenhum imposto adicional, é só aquele valor mensal. Indiferente de ter emitido nota ou não, professora Mirna. Isso aí. E a Receita Federal, mesmo que você não declare, não faça a declaração, não pague, ela vai te cobrar esse valor algum dia. Inclusive, já tem até parcelamento especial para o MEI também. Quem não fizer a declaração, além desta multa, né, que você nos colocou, que pode ser de R$ 25,00 ou de R$ 50,00, o que mais pode acontecer com esse microempreendedor? Ele não vai conseguir parcelar, se ele quiser parcelar, ele não vai conseguir emitir as novas parcelas enquanto não declarar as do ano passado. Bom, o microempreendedor que ainda tiver dúvidas, ele encontra orientações gratuitas aqui na UPF. Isso, no NAF, nas terças e sextas à tarde, a gente está aí. Pode ser por e-mail ou por telefone também. Tá certo. Professora, muito obrigada pelas informações. Imagina. E um bom fim de semana. Obrigada, igualmente. Obrigada. Bom, a UPF TV e a Rádio UPF recebem na segunda-feira, dia 21, os 2 candidatos que disputam a reitoria da instituição. Agenor Dias de Meira Júnior, candidato a reitor pela Chapa 1, e Bernadette Maria Dalmolin, candidata a reitora pela Chapa 2. As entrevistas começam às 8 horas da manhã, já no programa Café Expresso da Rádio UPF. E ao 12h30, eles estarão conosco aqui no Hora da Notícia. A ordem das entrevistas, tanto na rádio quanto na TV, elas foram definidas por meio de um sorteio. Na rádio, a primeira que vai falar será a professora Bernadette, seguida do professor Agenor. Aqui na UPF TV, no Hora da Notícia, a ordem será inversa. Os 2 candidatos terão 8 minutos para responder as perguntas. Levar o museu para dentro das escolas de Passo Fundo é a ideia de um projeto aqui da UPF com o tema Patrimônio Histórico e Ambiental. O Museu Móvel tem parceria com o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo. Olha só. Concentração. Afinal, não é todo dia que se vê tudo isso dentro de um rio, né? E pensar que esse material poderia ter um destino diferente. Por exemplo, virar obra de arte, um banco ou até mesmo um recipiente para lixo. É que refletir sobre o papel que cada um de nós temos no meio ambiente é uma das ideias do projeto Museu Móvel, dos Museus Histórico Regional e de Artes Visuais Ruth Schneider, que nessa edição tem o apoio do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo.
Isso permite que os alunos passem a conhecer um rio que ele nasce no nosso município, que é tão pequeno, tão frágil, sai desse município tão populoso, ele sai com uma qualidade da água muito baixa, em péssimas condições, e no decorrer do seu percurso ele acaba melhorando. Então é uma forma de sensibilizar essas crianças para a importância tanto da água como recurso hídrico e da água para a sobrevivência, para o meio ambiente, para a natureza. Neste primeiro semestre, o Museu Móvel tem como tema Patrimônio Histórico e Ambiental e trouxe para dentro da sala de aula uma microexposição. É sair das suas estruturas tradicionais e trazer o museu até a escola. E neste intuito é mostrar que a gente também é um meio de educação não formal. A gente não é só um lugar de guarda de acervo, é também, mas esses acervos contam história. E a gente depende desse meio ambiente para conseguir continuar nessa trajetória. E a criançada, além de conhecer de perto um pouco do acervo dos museus, pode aprender o valor das pequenas atitudes. A gente pode aproveitar as bonecas que a gente não usa mais, os brinquedos. Reciclagem. Podemos usar coisas que a gente pensa que não servem mais para nada. Pode ser assim uma atitude minha, única, particular, mas que juntando com várias pessoas a sociedade, ela passa a ter o seu resultado, o seu efeito positivo. A escola Arno Otto Kiel foi a primeira a receber o projeto neste semestre. O Museu Móvel, que foi reformulado no ano passado, traz as atividades para os alunos do ensino fundamental. Foi uma ideia muito boa, porque na verdade assim, os nossos alunos muitas vezes eles vão ao shopping, eles vão às praças, né? Mas não têm acesso a um meio cultural, né? O museu histórico que nós temos aqui e que é muito importante, mas a maioria deles então não conhecia. Então a ideia nossa foi trazer para que eles ficassem conhecendo e passassem adiante essa ideia, né, para os pais, para as famílias, para os amigos. E aí, para trabalhar com a criançada, essa questão de meio ambiente, a gente uniu e a gente está mostrando que essa interdisciplinariedade funciona, que as coisas todas se conversam e lá no fim todos nós dependemos do meio ambiente. Termina hoje, à meia-noite, o prazo para a inscrição da prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A inscrição deve ser feita pela internet e mesmo os candidatos que pediram a isenção da taxa devem fazer a inscrição para a prova. Para quem não conseguiu ficar isento da taxa, o pagamento é no valor de R$ 82,00 e deve ser feito até o dia 23 de maio. As provas vão ser aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro. Depois do intervalo, a gente mostra uma oficina no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider para crianças e adolescentes cegos. Nós já voltamos. Marau se prepara para 4 dias de muita cultura, arte e música. É o primeiro fim de semana do Cultura 24 Horas, que acontece nesse sábado e domingo. A programação será na Casa da Cultura, das 3 horas da tarde até as 10 da noite. No palco vão subir bandas locais, escolas, espetáculos de dança e circo. A entrada é de graça. Choveu 6 milímetros em Passo Fundo na madrugada desta sexta-feira e a instabilidade deve continuar no fim de semana. Também está prevista queda brusca na temperatura. Veja mais. E a chuva da sexta-feira continua também no sábado em Passo Fundo, só que em menor intensidade. Para o sábado, previsão de céu encoberto com chuva fraca, mínima de 10, máxima de 13 graus. Já no domingo, céu encoberto com muitas nuvens e queda nas temperaturas, mínima na casa dos 7 e a máxima não passa dos 12 graus. E neste domingo acontece o primeiro circuito Fert System de corrida rural em Passo Fundo. A prova vai ser em 2 modalidades, de 11 e 5 quilômetros, nas categorias masculino e feminino. A largada será às 8h30 da manhã no distrito de Bom Recreio, em frente ao núcleo tecnológico da Fert System. Os atletas têm, então, até 3 horas para concluir a prova, que acontece mesmo com chuva. Informações no site que aparece aí na tela.
E qual o sentido da vida? Bom, para essa pergunta existem inúmeras alternativas de resposta. E é por isso que a Wagner e Companhia vai levar ao palco do Teatro do Sesc, em Passo Fundo, um show para celebrar as muitas etapas e questionamentos da existência humana. Veja mais agora no Acorde. Temos nosso próprio tempo, como cantou o Renato Russo, ou o tempo é o compositor dos destinos, como canta Caetano Veloso. Qual seria o X da questão? Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina está cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Refletir sobre a passagem do tempo é mais uma proposta da Wagner e Companhia, que vai reunir num show música, texto e também poesia. Bem, esse espetáculo conta com a direção geral de Cláudio Wagner e também com a direção musical de Guilherme Gambetta e ainda a participação de bons músicos aqui de Passo Fundo, também artistas. Cláudio, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, em especial nos receber aqui na tua sala de ensaios, que é muito bonita. Eu já perdi a conta, na realidade, de quantos shows a Wagner e Companhia já proporcionou para a cidade. Obrigado, Afani. Na verdade, acho que são mais de 20 espetáculos, né? É bastante, né? E a gente agora vai falar sobre o tempo, né, Afani? Pois é. É complicado falar sobre o tempo, Bastante. Mas principalmente quando a gente está passando por essa fase, né? No meu caso, a meia-idade. E um dos tópicos que a gente vai falar nesse espetáculo é sobre a meia-idade, sobre a velhice, sobre a morte, sobre o término da vida, em música, e poesia e texto. A vida é um dos deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram-se 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava para o relógio, seguia sempre, sempre em frente, e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Que as pessoas possam refletir sobre a passagem do tempo e que no fim possam pensar junto conosco qual é o X da questão. Por que a gente está nesse mundo, qual é o sentido da vida, enfim, a gente quer contribuir com esse aspecto. Cláudio, quem vocês trazem de referência tanto na música quanto na poesia? A gente traz na música Cazuza, Legião Urbana, Lenine, entre outros, né? E na poesia a gente vai de Mário Quintana, a gente vai de Carlos Drummond de Andrade, enfim. E a gente quer passar essa mensagem sobre o tempo. Tá certo. Bem, se você ficou interessado, então, e quer aí conseguir adquirir os ingressos, os contatos estão aparecendo aí na tela. Também é possível adquirir ingresso no Teatro do Sesc Passo Fundo, que é onde o espetáculo vai acontecer nesse fim de semana. Isto, às 20 horas. Tem ingressos no próprio Sesc e também pelos telefones que serão disponibilizados. Perfeito. Bem, você sempre conta aí com uma grande equipe técnica. E, em especial, a gente pode falar os nomes aí da tua banda base, né?
Isso, a gente tem então nos teclados Julian Teixeira, no contrabaixo Alcemar, na bateria o Hélio Ribeiro e na guitarra o Guilherme Gambetta, como também na direção musical. Tá certo. Cláudio, fica o convite então, reforçando esse convite em especial para quem quiser acompanhar o X da questão, reflexões sobre o tempo. É isso mesmo, vamos tratar sobre o tempo. Tá certo. Mais um espetáculo, então, da Wagner e Companhia. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Bom espetáculo. Imagina. Bem, a gente já entendeu, né, que o tempo não para, então, já que não para, aproveite, né, venha prestigiar a cultura em Passo Fundo. O Acorde de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana. Lembre sempre, acorde para todas as formas de arte. Até mais. Selvagem, Neste fim de semana tem Domingo no Campus, aqui na UPF. A programação começa às 14h e conta com apresentações artísticas, visitas guiadas, atividades recreativas, culturais e ainda com a participação da Escola do Chimarrão. Cursos de diferentes áreas aqui da universidade também vão prestar atendimentos à população. O Centro de Convivência, o Memorial UPF e também o Musar vão estar abertos para receber os visitantes. Como a tecnologia facilitou quando o assunto é conhecer o mundo sem sair do lugar. Uma tela pôde nos apresentar diferentes cidades, pessoas, objetos, enfim. Mas e como apresentar o mundo para uma criança ou adolescente cego ou com baixa visão? Bom, veja a proposta de uma oficina oferecida pelo Museu de Artes Visuais Ruth Schneider. Esse grupo de usuários da PACE, Associação Passofundense de Cegos, tiveram a oportunidade de participar de uma oficina de leitura, memória e arte. A ideia foi proporcionar um espaço de ensino e aprendizagem. Para que a gente possa promover o acesso ao museu, a diferentes manifestações culturais, né? E por eles serem deficientes visuais, a gente vai propor bastante atividades utilizando os múltiplos sentidos, né? A partir do tato, da audição, do paladar, de aromas, né? Possibilitar, então, que eles explorem as suas potencialidades. A atividade integra a Semana Nacional dos Museus e deve permanecer todas as quartas-feiras, com a proposta de explorar a história e a cultura de todos os continentes por meio de músicas, culinária, dança, cinema, folclore e artes visuais. E não é à toa que a viagem começou por Passo Fundo, na América do Sul, terra de Ruth Schneider, que deu nome ao Museu de Artes Visuais da cidade, onde acontece a oficina com as crianças e adolescentes. Tanto com relação à percepção pessoal deles a respeito de uma leitura de mundo, né, de uma percepção de mundo e de uma percepção pessoal também, né, porque nós temos a proposta de trabalhar com eles o tema do Volta ao Mundo com Marvis. Então, é possibilitar para eles uma visão de mundo bem abrangente mesmo, né, através da exploração tátil, muito para perceber isso de uma outra maneira. Então, a gente vai usar bastante recursos tridimensionais em alto relevo, né, para que eles possam perceber essas obras também da maneira que eles conseguem.
Essas foram as informações de hoje. E olha, dá para acompanhar o conteúdo da UPF TV também pelas redes sociais. Estaremos de volta na segunda-feira ao vivo, ao 12h30. Até lá!